O doutor estava falando ali desse conhecimento técnico, mas que também precisa desse tratamento um pouco mais humanizado, incluindo, inclusive, os aspectos espirituais, né, na vida da pessoa nesse momento. As crenças que a pessoa tem que respeitar tudo isso também. Eu acho que uma pessoa tem que ser atendida na sua multiplicidade, usar a palavra holística, porque não é apenas um colapso biológico. É uma série de questões que envolvem o conhecimento de psicologia e, às vezes, se for o caso da pessoa, de suas convicções religiosas, do apoio da família. Cada religião trata a morte de uma forma completamente distinta, né? Nós temos que aumentar a capacidade de compreensão. Esse é um momento que nós temos que tornar ainda mais focado o nosso objeto no outro, na outra pessoa e não naquilo que eu entendo. Qual é um momento digno de você querer que desliguem máquinas? Isso vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de concepção religiosa para concepção religiosa. Pessoas, às vezes, muito espiritualizadas, eu cito aqui o Papa São João Paulo II, houve um momento em que, atacado de Parkinson e outros problemas, ele não quis que fizessem mais medidas de prolongamento. Foi uma decisão pública, ele lutou, como manda a Igreja Católica, enquanto há vida e esperança, mas foi um momento que ele não queria que se prolongasse artificialmente a agonia pública que ele vivia. Ele é um santo, ele é um papa, e ele pediu para não prolongar artificialmente. Uma decisão muito difícil, eu já passei por isso, ter que tomar a decisão para uma pessoa que você ama, estende ou não, leva adiante ou não, liga na hemodiálise de um corpo que já não responde, está em coma induzido há bastante tempo e já com colapso de todos os órgãos. É muito difícil, a gente tem que ter um pouquinho mais de objetividade em algumas coisas e muita compreensão. Este é um momento para a gente realmente pisar em ovos, para que a gente não invada um dos momentos mais angustiantes e solitários da experiência humana, que é a morte. Olha só, no ano passado foi lançada a segunda edição do Atlas Global de Cuidados Paliativos, a iniciativa da Organização Mundial da Saúde e da Aliança Mundial de Cuidados Paliativos, justamente para alertar sobre a importância dessa especialidade médica. A nossa produção, então, separou alguns números do Atlas para a gente. Olha só essa estimativa. No mundo todo, são quase 57 milhões de pessoas que precisam de cuidados paliativos todo ano. A maioria, 67%, é de adultos com mais de 50 anos. Pelo menos 7% são crianças. Além disso, cerca de 54% dos pacientes precisam desse tipo de cuidado antes do último ano de vida. Mas o Atlas ressalta que os cuidados paliativos ainda não são acessíveis para a maioria da população, especialmente em países de baixa e média renda. Eu queria incluir o doutor Ricardo, inclusive, logo depois dessa pesquisa que a gente mostrou, para entender como é aqui no Brasil, doutor. A gente tem estrutura para dar esse tipo de atendimento? Olha, como eu disse para você no início, a gente tem crescido. A partir da fundação da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, que é a sociedade que congrega isso no Brasil, a gente tem observado progressos, inclusive perante essas organizações internacionais. O Brasil tem subido de nível em termos do quanto os países são divididos em níveis, de acordo com aquilo que eles conseguem ofertar de cuidado paliativo e da organização interna que eles têm. O Brasil tem gradualmente subido nessas escalas, mas ainda estamos longe de ter uma cobertura grande de cuidado paliativo. Pra você ter uma ideia, com todos esses números que você colocou aí do Atlas, a cobertura estimada de cuidado paliativo no mundo, isso contando países desenvolvidos e não, é de apenas 14% da população. 14% das pessoas que precisam recebem. Num país como o Brasil, a gente não tem essas informações precisamente, mas eu diria para vocês que eu gosto de fazer conta, então eu fico estimando coisas pelo número de população versus número de serviço. Hoje somos quase 200 auto-intitulados serviços de cuidado paliativo no Brasil. É muito pouco. Primeiro, a gente não sabe a qualidade e a complexidade desses serviços todos ainda. Mas o modelo britânico, que é o padrão ouro disso, dá conta de que a gente devia ter pelo menos 1.200 serviços.
Veja, e com realidades tão diferentes quanto das regiões norte e sul e assim por diante, quer dizer, já que a gente quer qualificar o atendimento humanizado e com foco no indivíduo e nas suas necessidades humanas, é muito fácil imaginar que talvez eu precise customizar isso para pessoas diferentes com culturas tão diferentes, porque os aspectos culturais e espirituais são fundamentais. Mas talvez no Brasil a gente... esse dado não existe, mas se é 14% no mundo, eu diria que no Brasil, talvez, se for 2 a 5%, olhe lá. Bom, realmente é quase como a paciente falou, quase por sorte. Inclusive, já que você falou sobre paciente, a gente vai ouvir a Ana Michele, a gente viu ela na abertura do programa aqui, porque é isso, é importante ouvir quem está tratando alguma doença. A gente convidou a Ana Michele Soares, que é escritora, para participar do programa de hoje. Ela tem câncer de mama, ela escreveu o livro Enquanto Eu Respirar e tem a página Paliativas no Instagram. Ela compartilhou um pouquinho da história dela com a gente e como, então, os cuidados paliativos ajudam no tratamento dela. Olha só. Eu já trato, desde 2011. Eu tinha 28 anos de idade quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. E de lá para cá, a doença acabou indo para outros órgãos, que é essa fase metastática. O que significa que, diante do que a medicina oferece atualmente, eu não tenho uma garantia de uma cura, eu não tenho essa possibilidade nesse momento. Então, o meu contato com cuidados paliativos foi justamente nessa questão do diagnóstico. Porque eu percebi que eu me sentia desamparada, porque ao mesmo tempo que a ciência evoluiu nossa, eu sou muito grata e sou uma grande beneficiária dessa ciência que evoluiu tanto, com tantas técnicas, com tantas abordagens, mas ao mesmo tempo eu via que existia uma evolução técnica e uma involução humana. Até esse momento, eu já estou tratando há 10 anos, eu não tive nenhum sintoma relacionado ao câncer, mas eu sofro com muitos efeitos colaterais, com muitas outras questões que carregam o adoecimento, e não só nessa esfera física. Então é muito comum que a medicina mediana acabe olhando muito para o tamanho da sua doença, para a quantidade da sua doença, e eu já acompanhei alguns casos de profissionais que se referem ao paciente pelo nome do órgão, aquela paciente de mama, aquele paciente de fígado. Então é como se a gente estivesse perdendo a nossa identidade, a nossa individualidade enquanto ser humano. Então eu encontrei nos cuidados paliativos esse respaldo, de ser tratada, respeitando toda a minha totalidade, que não se resume só a uma doença.